Boa noite, pessoal, boa noite, mulheres. Mais uma live, mais um bate-papo. Boa noite, Natália, a primeira pessoa aí que entrou. Adriana, boa noite, bom revê-las. É muito bom poder conversar com vocês. Vamos bater um papo aqui, falar sobre qualidade de vida hoje, qualidade de vida da mulher, né? E vamos falar com a doutora Priscila Dutra. Ela é nutróloga de Brasília, uma pessoa super interessante, uma profissional muito competente, triatleta, e vamos falar de alguns assuntos bem importantes para as mulheres. Boa noite, Damila, Maria. Olha aí o pessoal entrando, que bacana. Enquanto a doutora Priscila não está chegando para começar a conversar aqui com a gente, comecem a falar aqui comigo o que é qualidade de vida para vocês, como vocês entendem isso, esse conceito de qualidade de vida. Boa noite, Mariana, Sara. Que bacana, né? Aproveitem e dê um coraçãozinho. Curte. Terminar, deixa eu só aceitar aqui a doutora Priscila. Ok. Boa noite, Márcia. Curte a live aqui pra gente, dê aquele coraçãozinho, porque quando vocês dão aquele coraçãozinho, ajuda a fazer a live alcançar mais pessoas, né? Ah, que bacana, doutora Priscila. Seja bem-vinda. Você tá me ouvindo? Tá me Obrigada, boa vendo bem? noite. Tô tranquilo, Tá, então tá tudo bom, que jóia. legal. Primeiramente, muito obrigada por ter aceitado esse convite, Eu que né? Já faz agradeço. alguns dias que a gente está tentando acertar essa data e hoje finalmente deu certo, É, né? Que muito bacana. bom. A doutora Priscila está em Brasília, né? Isso, Tá, Brasília. tá lá em Brasília, eu tô aqui no interior de Minas, eu estou em Ouro Fino, lugar onde eu vim me esconder, né, do trânsito, me esconder de alguns problemas da cidade grande, mas assim, a vida social, a vida de trabalho continua sem limites, né? Porque hoje a vida com a internet, com esse mundo digital, a gente não tem fronteiras, não é verdade? É, isso ajuda muito, né? E agora com essa questão toda que a gente está vivendo, né? Eu acho que as pessoas meio que, né, abriram mais os olhos para isso, porque sempre teve, né, de uns tempos para cá, Aham, é, mas eu acho que a gente ficava muito acomodado, né, na situação normal. Aí hoje você vê o tanto de coisa que, né, a internet possibilitou, o tanto que fica mais fácil, né? A gente é pode fazer verdade. tudo em relação mesmo à medicina, né? O pessoal agora já tem essa questão da assinatura digital, que antes não tinha, era uma coisa para você pedir exame de paciente que morava longe. Então agora ficou tudo muito mais fácil. Então, a É, gente tem que usar isso aí a favor, né? é verdade, isso sim. Pelo menos algumas coisas estão vindo para a gente aprender a romper com alguns padrões, né? É, com E certeza. poder usar mais esse veículo digital aí. E legal. Então, doutora Priscila, pessoal, vamos falar sobre qualidade de vida. Vamos. Vou me apresentar aqui, eu sou psicóloga, para quem não me conhece, ou para quem está vindo aí, chegando novo aí no meu Instagram, né? Me conhecendo, eu sou psicóloga já há 16 anos. Há 16 anos que eu trabalho nessa área, eu adoro, fiz psicologia por paixão, adoro o que faço, trabalho, sempre trabalhei nessa área de desenvolvimento humano. E nos últimos anos tenho trabalhado mais com mulheres, né? Eu atendo homens na clínica, também faço uma consultoria numa escola uma vez por semana, mas o meu maior trabalho mesmo é com adultos e com mulheres, e na área do desenvolvimento da autoestima, do amor próprio, desse autocuidado, né? Então tenho trazido aí lives com bate-papos em diversos temas, mas mais relacionados à mulher. E agora eu pensei, né, quando eu estava procurando uma médica para a gente falar sobre qualidade de vida, e eu pensei assim, veio na minha cabeça, puxa vida, eu podia encontrar uma médica que gostasse de esporte, né?
Porque aí eu acho que a gente podia juntar a prática também, né? Que não é só a teoria. Eu acho isso muito importante. E eu É. adoro esporte, sempre pratiquei. Eu jogava vôlei quando eu era adolescente, até 18 anos, quando era para entrar na, no profissional, Faculdade. né? Ah, Isso, na faculdade e no profissional. E aí eu fiz uma aham. escolha, porque não deu, não dava tempo. É. Ou eu Dedicava um treinava, ao outro. ou um ou outro, e eu acabei escolhendo a faculdade. Mas aí, assim, o esporte passou a ser meu hobby, eu nunca parei, depois comecei a correr com aquelas corridas de rua, experimentei o triatlon também, mas depois vieram os filhos, né, diminuiu um pouquinho o tempo, vamos falar sobre isso, equilíbrio, né, como é que a gente equilibra na nossa vida. Mas Isso. continuo, hoje eu pedalo, eu ando de bicicleta, de vez em quando eu corro, eu não corro mais tanto, mas eu gosto, eu fico mais na bicicleta agora, né? E aí eu pensei, puxa, eu podia achar, né? E eu tava procurando ali, até que eu coloquei médica triatleta, aí veio você, né? Veio Ah, você na apareceu. descrição. Aí eu olhei e falei Aham. assim, nossa, vamos ver se Deus nos ajuda aqui, ilumina a gente fazer esse encontro e você foi super especial, né? Bem gentil desde o início que a gente se conheceu e abriu as portas aí para a gente poder fazer esse bate-papo e você falar de saúde, de nutrição, alimentação, de vida, de esporte, de equilíbrio aí junto comigo, porque você também sabe o que é viver tudo isso, né? É, é, Então, por realmente. favor, se apresente. Vamos lá, fale. Bom, eu moro em Brasília, né? Eu vim aqui eu mudei para cá por conta da faculdade, né? Na realidade, minha família mora numa cidade próxima, que é Anápolis, né? Igual eu estava te falando, uma cidade mais calma, mais tranquila, né? E daí eu me adaptei, tem 18 anos que eu tô aqui, mas essa questão do esporte começou bem pequenininha também, eu era de uma equipe de natação, e foi a mesma história sua, assim, chegou num ponto que eu tive que escolher, né, porque era muita dedicação, era muito treino, e eu tinha essa missão, né, da faculdade e tal, daí eu realmente tive que abrir mão, focar em uma coisa só, e quando eu comecei a faculdade, que eu mudei para cá, eu sentia muita falta de fazer alguma coisa, né? De descarregar, assim, ter aquele momento. Eu falo que é minha meditação, né? A hora, assim, que eu meio que coloco a música que eu quero, penso em outras coisas, né? Vou ter um momento para mim, porque hoje, ainda mais com a internet, você tá ligado o tempo inteiro, né? Então, a Verdade. gente é obrigado a saber de tudo, um conhecimento, assim, bom, né? Você tem que estar antenada no que está acontecendo no mundo. Então, acho que, assim, é muita coisa para a gente processar. E até hoje as pessoas falam, ah, minha memória não tá boa. Não é que a memória não tá boa, é porque é muita informação hoje para você dar conta de tudo, né? E Verdade. aí, durante a faculdade, eu descobri também essa questão da corrida, que era mais fácil, né? Qualquer lugar você põe um tênis e sai para correr. Aí foi indo assim, né? Comecei a fazer spinning, até que um dia uma pessoa que já me conhecia, que sabia do meu histórico na natação, virou e falou: Poxa, você nada tão bem, por que você não tenta fazer o triatlon? Eu estava bem no meio da faculdade, eu virei e falei assim: Não, aí você ficou louco, né? Como que eu vou conciliar tudo? Aí, Aham. beleza, aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Meu pai, uma vez também, já tinha me falado. Na realidade, ele foi a primeira pessoa que falou: Ah, já ouviu falar de triatlon? Aí eu nem sabia direito o que que era. E daí eu tive férias. E aí, nessas férias, esse mesmo amigo virou e falou assim: Tenta, eu tô fazendo. Aí eu, tá bom, peguei uma bicicleta do meu pai, velha, que tava lá. Isso foi até em Anápolis, estava de férias lá. E aí tinha um pessoal que praticava de uma maneira bem tranquila e tal. Bom, comecei, 3 semanas depois eu já fui para uma competição, já deu super certo, fiquei bem lá na categoria, ganhei segundo lugar na categoria. Olha! E aí meu pai pegou e falou: Não, se você gostou, vamos ver uma bicicleta para você. E eu ainda assim, meu Deus, vou voltar para Brasília, como que vai ser isso? Só que eu acho que quando você quer e tal, as coisas vão acontecendo, né? Eu comecei a ir atrás, de repente eu achei tudo bem assim, no fundo da faculdade, uma maneira fácil para treinar. E eu fui associando tudo, sabe? E de repente, quando eu vi assim, eu já estava mais que no meio do negócio e conseguindo fazer tudo. E já comecei a fazer prova de longa distância e foi.
Aí hoje, assim, né, eu brinco que as duas coisas meio que fazem parte, né? Eu sou, Aham. tenho um momento atleta, eu tenho um momento médica, né? As coisas tem hora que se unem também. E é uma coisa que eu tento fazer o máximo para conciliar, mas não é fácil. Não é Você fácil. completou um Ironman? Fiz 5 Ironmans. 5! Cinco Ironmans. Completão mesmo, Completo. né? Ah, Completão. não acredito. Então, eu tive uma fase que eu era muito dedicada Parabéns. mesmo, né? Aham, aham. Aí hoje eu acho que essa questão assim de você ter uma clínica, ter que administrar e tudo pesa um pouco, né? É, Então eu já é. não, eu acho que para eu ter essa dedicação toda para fazer provas longas, dá. Se eu me Uhum, organizar, uhum. dá. Mas não é tanto o foco hoje. Hoje eu gosto assim de fazer por prazer, por estilo de vida, participo de prova ainda, mas Tá, nada igual já foi, sabe? Então tá. a Distâncias gente mais vai curtas seguindo agora? distâncias mais curtas, e porque senão, né, você acaba tendo que dedicar demais para fazer uma prova bem, né? E Aham. eu não estou mais com essa disposição toda, né? Com esse tempo todo. Como é que você equilibra o seu tempo entre trabalho, treinar? Você é casada, né? Sou. Hoje a gente mora junto. Marido, né? Gerenciar a casa, porque mulher acaba assumindo todos esses, apesar do o homem também, em algumas casas, várias casas, o homem já tem ajudado, mas a gente sabe ainda que a mulher acaba assumindo muitos papéis, né? Do É. trabalho, ela quer treinar, ela quer ser esportista, ela quer gerenciar a casa, gerenciar os filhos. Como é que é para você gerenciar tudo isso e ainda inserir três esportes, né? Treinar É. três modalidades. Como é que você É, equilibra isso? hoje eu acho que assim, a rotina, né, como eu consigo fazer meus horários, fica bem mais fácil. Só que antigamente, assim, quando eu tava, que eu tinha o horário mesmo, assim, que eu tinha que cumprir horário, que eu trabalhava em outras clínicas e tal, até tem um exemplo engraçado, que teve uma época que eu tinha 5 empregos, e foi na época que eu mais fazia Ironman. Então era uma loucura mesmo, era tudo cronometrado, na hora do almoço eu nadava, de manhã ou eu pedalava ou eu corria, aí saía de um plantão, entrava em outra coisa. Só que eu acho que assim também você está em outro momento, né? Você precisa daquilo, tem que ser daquele jeito, e eu me virava, eu conseguia. Fazia de tudo. Às vezes eu ia treinar depois de um plantão, mas eu ia porque eu sabia que eu tinha um compromisso com uma prova e que eu não podia abrir mão daquilo. Agora, hoje, para mim é muito mais fácil. Eu consigo fazer minha agenda. Geralmente, quando eu coloco muito paciente de tarde para noite. Então, eu começo meio-dia, 1 hora, e fico até 7, 8 horas. Aí facilita muito, né? Mas, vez ou outra, né? Às vezes, 2 vezes por semana, a gente começa às 10 da manhã. E aí, isso me permite, né? Colocar o treino mais cedo, né? Vou cedo, faço tudo. Antes da pandemia, né, a academia que eu treinava era do lado da clínica, então às vezes dava um tempinho, eu ia lá, nadava, voltava. Então, mas eu tentava, assim, geralmente fazer tudo cedo, para já meio que, né, cumprir a missão. Aí o resto do dia eu ia me dedicar às outras coisas. Então, hoje é bem tranquilo, assim, eu consigo. Mas tem essa questão, né, de administrar, não é só você ir lá atender e ir embora, né, tem que fazer várias coisas, questão, né, de contabilidade mesmo, materiais que faltam, que não falta, resolver, tem muita coisa que você fica fazendo depois do atendimento, tem um pós-atendimento que você vai estudar caso, vai ver tudo. Então, hoje eu não sei, assim, eu acho que eu estou muito mais focada nessa parte profissional, né? Tá, E aqui em casa, o Luiz, ele é muito tranquilo, ele gosta muito de treinar também, então muita isso é coisa a bom. gente faz juntos, né? E ele é bem companheiro, assim, às vezes eu não consigo treinar em tal horário, ele espera para treinar comigo mais tarde. E aí é isso, às vezes eu tô cansada, não tô muito animada, e ele vai e me anima, e vice-versa. Então, nessa parte, assim, a gente se completa bem. Em casa, ele é bem tranquilo, ajuda bastante. Então, eu ainda não tenho filho, né, para falar como que seria, porque eu acho que é uma coisa que pesa muito. Mas por enquanto tá indo tudo bem. Por enquanto a gente tá Mulher, conseguindo. geralmente, eu falo pela minha experiência e pelas experiências das minhas pacientes, né?
as mulheres acabam se sentindo culpadas se elas ficam fazendo muitas outras coisas e dão menos atenção para os filhos. É. Né? Então aí acaba abrindo mão de alguma coisa pessoal, porque às vezes não pode abrir mão do trabalho, se ela não pode abrir mão do trabalho, então ela abre mão de algo que é pessoal para poder ficar um pouco mais com os filhos, né? É. Para mim foi o seguinte, antes de ter filhos, eu também trabalhava, né, fixo no lugar, né, 8 horas por dia. Uhum. De manhã eu nadava, na hora do almoço eu fazia lá academia, ou corria, ou pedalava, voltava à tarde, então eu conseguia fazer também essa correria, né? E à Uhum. noite chegava em casa, depois de um trânsito, 7, 7h30 da noite, era a hora que eu ficava com o marido, né? E Isso. final de semana. Depois, assim, os nossos objetivos vão mudando com o tempo. Depois Não. vieram os filhos, né? Veio o primeiro filho. Eu ainda tentei um pouquinho continuar, até porque eu queria emagrecer, né? Uhum. Mas aí eu acabei vivenciando o que as minhas pacientes relatam para mim, que é essa questão da culpa, né? Eu saía de manhã para pedalar e deixava o filho aos cuidados do marido, que a gente trocava, mas eu não me sentia bem. Eu queria estar com ele, não sentia, né? Aí foi o momento onde eu decidi, ao invés de abrir mão de algo pessoal, eu abri mão de uma parte do meu trabalho, né? Hum. Mas no momento que nós pudemos fazer isso, eu e meu marido, Uhum. Uhum. financeiramente, né? Uhum. Porque se fazia sentido para mim fazia muito sentido ficar com as crianças. Eu queria ficar com eles pelo menos uma parte do tempo, né? Uhum. Eles iam para a escola, eu queria ajudar a fazer lição de casa, porque eu ensino isso para as famílias. Eu trabalho isso, né, sobre relacionamento familiar. Então, como que eu não iria fazer isso em casa? Eu sentia muito, né? Uhum. Então, a gente foi trabalhando para poder se ajustar financeiramente, a ponto de eu conseguir diminuir o meu trabalho. Aí, eu comecei a trabalhar meio período. Uhum. Então, até hoje eu trabalho só no período da tarde. Raramente eu faço algum atendimento, algum trabalho de manhã. E aí de manhã eu consigo treinar, porque daí eu acordo cedo, umas 6h30. As crianças acordam um pouco mais tarde, eles estudam à tarde. Eu treino de manhã quase todos os dias. 8h30, 9 horas eles estão acordando, eu fico com eles. E à tarde eu atendo. Então é assim que eu vou Uhum. conseguindo conciliar, né, o treino, as crianças, o trabalho. Casa. E depois com Uhum. esse mundo, né, Virtual. virtual, a gente vê que o trabalho também não é só o atendimento físico, né? Não tem É. fronteiras mais. Então a gente consegue criar produtos e trabalho que não precisa só daquela hora de trabalho, né? É. Tem produtos que eles se expandem. Então, é desse jeito que eu consegui equilibrar a minha vida. Rotina. E É. falando de equilíbrio, antes da gente, eu vou pedir para você explicar um pouquinho sobre a sua especialidade, né? Mas já que estamos falando de equilíbrio, eu queria falar um pouquinho aqui para as mulheres que estão acompanhando, porque muita gente pergunta, né, para psicóloga, como é que eu equilibro a minha vida? Eu queria viver uma vida mais equilibrada, né? E às vezes a gente precisa tirar um pouco esse peso das costas de achar que existe uma vida equilibrada, né? Uhum. Eu acho que existe uma vida como se a gente estivesse numa corda bamba, uma corda, né? Eu faço Uhum. essa simbologia. A gente pende para um lado e depois pende para o outro. Né? Como você falou, você estava treinando, depois agora mudou um pouco o objetivo, você está focando mais no profissional. Né? Eu Uhum. também estava focando, depois então assim, uma semana, eu falo, uma semana dá mais atenção para as crianças, outra semana você dá mais atenção, você puxa mais no trabalho. Na outra semana você puxa um pouco mais para o marido, né? E aí a gente vai puxando um pouquinho em cada lado, de modo que a gente vai vivendo um pouquinho mais equilibrado. Faz Uhum. sentido para você também? Faz sentido. Eu acho que realmente, assim, né, acontece muitos imprevistos, às vezes coisas que vão te demandar mais, né, que você tem que abrir mão de alguma outra atividade, alguma outra coisa que estava ali programada, né. Então, realmente, essa sua comparação com a corda bamba é bem interessante, porque de fato, a gente vive isso mesmo. E eu vejo assim que um dos problemas são as comparações hoje, né? Até eu recebi um vídeo
esses dias de uma amiga minha, que ela também acabou de ter filho, e ela também fazia Ironman, triatlo, ela abriu mão de tudo, e exatamente essa questão da culpa, ela falava que realmente quando ela sai, né, saía para dar aula, o coraçãozinho chega e ficava apertado de ver a nenenzinha e tal, então tudo isso aí que você falou, ela ficava me Uhum. passando bem, isso aí. E realmente, assim, né? Ela me mandou um vídeo que deve estar circulando, muita gente assistiu, de uma menina que dá uma palestra, acho que naqueles TED, né? Que fala, que é umas palestras que Aham, tinha, que as aham, pessoas. é. Que ela fala desse mundo perfeito que as pessoas pregam, que ele não existe, né? Então, às Uhum. vezes, a gente fica vendo as redes sociais, né? De muita gente aí e fala, poxa, Uhum. mas a minha vida não é assim, poxa, mas. A de ninguém é assim. A de É. ninguém. Pode ter certeza que ali elas estão vendendo aquilo, né? É. Muitas até vivem disso. Aham. E o mundo real mesmo é muito, muito além, né? É, A a gente perfeição não tem, existe, né? não existe. A gente tem muitos problemas, desde familiares, problemas com a gente, né? Uhum. Às vezes questão mesmo de ou de saúde, entrando mais até na minha área, né? Uhum. Questão de você estar bem cansada, às vezes você está realmente com algum desequilíbrio, alguma coisa nos exames, né? E você já não está mais rendendo, você já não consegue Uhum. ter aquela vitalidade, aquela performance que você tinha antes. Então, eu acho que às vezes a gente se cobra muito à toa, assim, né? Por questão mesmo Uhum. de ficar se comparando com os outros. Eu É, acho são que os isso não. padrões, né? Os padrões que as É. pessoas pregam e falam. Mas legal. Então, assim, eu gosto da gente começar sempre falando da gente, das nossas histórias, porque as pessoas se conectam, elas veem que até nós, profissionais, uma médica, uma psicóloga, também tem, né, que rever a sua vida, também. Ah, sim, com Doutora certeza. Priscila, conta pra gente, explica aqui pro pessoal, o que que é essa especialidade nutrologia, né? E o que Uhum, que ela diferencia também do nutricionista, é, o que que é o seu trabalho? uhum. Ó, a nutrologia hoje, ela tem uma visão muito além, né? Eu acho que há alguns anos aí, as pessoas, quando falavam em nutrologia, pensavam muito nessa questão de alimentar, de equilíbrio mesmo nutricional, de você, às vezes, pegar um paciente que está deficiente, que teve algum procedimento cirúrgico, está na UTI, fazer o balanço ali, repor tudo. Então, foi mudando muito esse conceito, né? Hoje, a nutrologia, ela entra um pouco no que a gente chama de medicina integrativa, que é um tipo de medicina que você tem um olhar, como já fala, integrado. Você não vê a Uhum, pessoa só ali, a alimentação. Você vê muito mais, você vai ver todo o contexto que está acontecendo, todo o histórico dela, os problemas de saúde que estão associados. Aí você começa a entrar muito nessa parte hormonal. Então, assim, a gente é muito um reflexo do que está acontecendo por dentro, né? A gente é muito o reflexo de onde a gente vive, do meio que a gente está, das coisas que a gente come, das coisas que a gente assiste, tudo, né? Então, e com essa vida, essa loucura que todo mundo vive, as pessoas estão tendo, por outro lado, uma qualidade de vida muito ruim, né? Comendo uhum, muita coisa processada, porque tudo é muito tempo, eu não tenho tempo. Então, o que eu mais escuto, eu não tenho tempo, eu não consigo, eu não posso. Então, nessa demanda toda de ter que estar tudo no tempo e na hora, né? Fazer o trabalho, às vezes não espera, tem que ser aquilo ali naquele momento. Aí já tem que correr, levar filho não sei para onde. Então, às vezes, né, tanto o homem quanto a mulher, às vezes abre mão de ter uma qualidade de vida, de por conta de tempo. E isso adoece as pessoas. Então, muitas uhum. pessoas chegam para mim e é legal que assim hoje muitas já têm a percepção, tem muita gente nova me procurando e são pessoas que falam, olha, eu vim porque do dia para a noite tudo mudou, meu rendimento caiu, eu já não consigo ter a mesma performance que eu tinha e eu sei que o culpado sou eu, é a minha rotina, é o tanto que eu estou trabalhando hoje, é o tanto de fast food processado que eu estou comendo e aí que você começa a entrar nesse meio todo e venda. Então, acho que o legal dessa medicina hoje que está crescendo tanto, principalmente no Brasil, é isso, é você não focar num ponto só. E eu escuto muito, porque
Hoje as pessoas, os médicos, eles têm muito subespecialidade. Então, é o médico que é especialista em punho, em mão, em joelho, né? O ortopedista. Tem um Uhum. outro que é só tais doenças. Então, sou especialista só em Alzheimer, sou especialista só, né? Então, dentro das especialidades hoje, a gente tem muito as subespecialidades. E as pessoas, elas reclamam muito. Ó, eu fui em tal médico, e aí chegou lá, ele mandou eu procurar o especialista em outra coisa, porque ele não ia poder fazer. E Uhum. aí você vê que assim, que às vezes você pode ajudar em tudo. Você pode assim, poxa, não, então peraí, por que que isso aconteceu? Ah, então assim, você dá um caminho às vezes diferente, não que você vai resolver uma coisa que, né, a pessoa tá lá com, sei lá, uma coisa mesmo bem específica da ortopedia, né? Provavelmente eu não sou cirurgião, não vou, mas às vezes, né, por que que aquilo inflamou, por que que chegou naquele ponto? Às vezes tem todo um contexto por trás que a gente pode ser útil, né? Então, hoje, assim, a gente vê muito essa questão das doenças mesmo demenciais, né? Hoje a nutrologia, ela pode, a medicina integrativa, ela pode ajudar muito nessa questão. Doenças autoimunes, né? Que às vezes, grande maioria vem muito, né, da parte intestinal. Então, hoje você vê, né, as pessoas, elas se inflamam muito, comem muita coisa processada e Uhum. acabam desencadeando esse tipo de doença. Aí, quando às vezes vai em certos especialistas, eles estão com aquelas medicações extremamente fortes que às vezes começa a atacar outras coisas. Uhum. Então, né, eu acho que essa área é muito interessante por isso. Você É consegue dar um verdade. suporte diferente, né, e mais abrangente para o Uhum. paciente. Você falou do intestino, eu estava lembrando assim que nesse período da pandemia, eu ouvi bastante médico falando sobre a saúde do intestino por conta da imunidade, né? Isso Isso. tem sido uma novidade para muitas pessoas. É. A maioria das pessoas acham que imunidade tem a ver com vitamina C, né? Não, Mas nunca pensaram com a questão da saúde do intestino. Eu acho que. é. Tu quer falar um pouquinho sobre isso? Que eu acho que. É. Então, assim, hoje tem até um livro, né, que muita gente já deve ter ouvido falar, que o intestino, né, é o nosso segundo cérebro, né? Então, hoje os estudos mostram que quando a pessoa tem uma flora intestinal muito boa, o que que seria isso? Ela tem um bom equilíbrio entre bactérias boas e ruins, porque a gente vai precisar das duas, né? Uhum, Esses micro-organismos, eles vivem ali, né, juntos, e às vezes a maioria das pessoas elas acabam tendo, né, um certo aumento da microbiota ruim, dessas bactérias ruins. E isso vai uhum, sendo uma porta de entrada para várias outras doenças. Então, hoje o cérebro, o intestino, ele é responsável por 90% da produção de serotonina, né? Serotonina a gente sabe que tem muito a ver com humor, com depressão, né? Então, quando você trata essa questão, você resgata muito disso, né? Então a gente vê, tem muitos estudos, até questão de obesidade, né? Que às vezes a microbiota de uma pessoa obesa é completamente diferente da microbiota de uma pessoa magra. Então eles fizeram, tem estudos fantásticos de ratinhos, que eles pegam, né, a microbiota do ratinho gordo, coloca no ratinho magro, pega do magro, coloca no gordo, e vê quanto que muda, que o magrinho engorda, né, que o que era gordinho emagrece. Se a gente for mais a fundo, hoje tem transplante de fezes. Então as pessoas, meu Deus, como assim? Você pega, por caramba. exemplo, paciente que está com câncer muito ruim, faz o Uhum, transplante de uma microbiota de uma pessoa muito boa. E eles podem fazer isso até mesmo por cápsulas orais, né? Eles não vão pegar uhum, lá as fezes e dar. Claro que você vai passar por sim. todo um cuidado, né? Tem como fazer mesmo por via intestinal. No Brasil, acho que na USP, uma coisa assim, já começou a ter isso. Então, são muitas novidades. As pessoas às vezes assustam, né? Nossa, como assim? Mas o grande segredo de quase tudo tem sido o intestino. Então, essa questão de suplementar é uma crítica que eu faço muito, porque às vezes as pessoas elas começam a ver na internet e vê uma coisa e vê outra e chegam com uma mala de suplemento. Não que eu já uso isso, eu já uso aquilo, eu comprei isso, que eu vi que tal coisa é boa. Ela usa assim até coisas que têm a mesma finalidade e Uhum, aquele, nossa, é suplemento que você fala, meu Deus do céu, como que dá conta? É o dia inteiro tomando cápsula, né? E às vezes a pessoa ela não está aproveitando aquilo justamente porque ela não tem uma boa microbiota.
E às vezes seria muito melhor ela trocar tudo aquilo por um excelente probiótico, melhorar, Uhum. otimizar a absorção dela, para depois pensar em vir com esses suplementos. Então, uma coisa que eu faço muito lá na clínica, é, às vezes, assim, quando eu vejo o perfil, eu já falo, vamos fazer primeiro começar pelo seu intestino? Aí a pessoa Uhum. já olha e eu falo, primeiro a gente vai te desinflamar, mudar essa sua flora, melhorar tudo, para depois a gente vir com suplementos, vir com uma alimentação legal e tal. Que às vezes, a Uhum. gente já ouviu falar, a pessoa está enfesada? Isso tem É muito a ver com a verdade. realidade. Então, É. às vezes, se Aham. você melhora isso, você já começa a desfazer, assim, ó, muitos problemas. Até mesmo É produção verdade. hormonal, questão do Aham. sono. Então, assim, é uma coisa simples que às vezes as pessoas, por não conhecer, né, pulam, pulam essa etapa e às vezes faz muita diferença, É né, se a verdade. gente Até a começar. vontade de comer doce muda, né? Tem muito a Eu ver. recentemente diminuí, passei uma semana que eu quase cortei carboidrato. Eu queria dar uma Uhum. secadinha, assim, e queria experimentar como seria o meu corpo reagindo comendo só, assim, mais proteína e verdura e legumes, né? Então Uhum. eu cortei arroz e feijão do almoço, da janta, fiquei só com um pedacinho de pão integral de manhã. E impressionante, depois de uns 10 dias, eu não tinha vontade de comer doce. Eu tinha fome, eu tinha vontade de comer, mas eu queria um salgado, eu queria alguma coisa para me alimentar, porque eu estava com fome. Mas eu não queria doce. Interessante, É, né? Aí eu perguntei para uma nutricionista, ela me falou alguma coisa que eu queria que você falasse agora, que tem a ver com o intestino, né? tem a ver que você começa a mudar tanto essa parte da sua microbiota, como a questão mesmo Uhum, até cerebral, desse vício que a gente tem, né? Então, às vezes, a pessoa ela tem que ter paciência. Às vezes, eu insisto muito que tem paciente que começa e, ai meu Deus, 2 dias, 3 dias, às vezes. Eu já recebi várias mensagens ameaçadoras, assim, né? Na brincadeira, mas paciente, olha, eu não sei o que eu vou fazer. Aí eu, não, calma, aí a gente vê outras coisas e tal. Mas depois que eu falo assim, que passa aham, aquela prova de fogo, aí a é, pessoa calma, aí ela já senta, aí ela começa a ver o quanto esse desejo, essa vontade reduz. Aí tem até um livro que ele fala sugar rush, uma coisa assim, que uhum, até a língua da pessoa, né, ela muda. Então, às vezes, quando a pessoa ela retira um pouco do açúcar e tudo, tem alguns sinais que a língua te dá. E às vezes a língua ela tá, começa a fechar alguns poros, algumas coisas, porque vai mudando as papilas, né? aham, Então aham, você vai realmente, seu corpo vai passando por uma transformação. E tem legal, casos, né? Eu falo, a maioria das pessoas, no mínimo 21 dias. Quando é, você muda mesmo, depois de 21 dias, você já é quase outra pessoa. Você é já verdade. consegue, assim, ter um, É, um tem comando estudos, melhor. né, na neurologia que fala que o cérebro, para mudar um hábito, precisa de pelo menos, no mínimo, 21 para ele identificar que aquele novo comportamento se tornou um hábito. Antes Isso. disso, ele fica tentando voltar àquele hábito antigo, né? Fica brigando com você. É, Aí fica legal. tentando. Doutora Priscila, tem alguns temas que eu levantei com as pessoas ali durante essa semana nos stories, pedindo quais temas que elas gostariam que eu te perguntasse, né? Uhum, Um deles é relacionado à TPM. Como que a uhum. mulher, quais dicas que você poderia dar, especialmente para as mulheres, né, nesse período de TPM, onde tem as oscilações hormonais, de humor, tem alguma alimentação específica que possa ajudar nesse período? Então, a TPM varia muito, né? Tem mulheres que têm mesmo uma síndrome, né? E realmente são casos bem específicos. Eu tenho alguns pacientes, e às vezes são casos que você tem que dar uma ajuda mesmo, até com alguma medicação mais forte para a pessoa conseguir, né, passar por aquilo de uma maneira mais tranquila, mas em geral mesmo, às vezes tentar manter algum tipo de atividade e na alimentação, uma das principais coisas é o açúcar, né? Então, quando a pessoa ela consegue, e a maioria faz o contrário, né? Vai comer chocolate, É, acho que o nível de ansiedade, né? é, Aquele nervosismo, aquela tensão, a pessoa acaba canalizando na alimentação. aham, E se
antes, né, se quando a pessoa, acho que muita gente que já passou por esse processo já percebeu, quando a pessoa ela melhora, né, começa a colocar carboidratos de uma qualidade melhor, retira um pouco de processados, de açúcar e tudo, e começa a colocar alimentos num valor nutricional muito mais alto, quando chega esse período de TPM, ela passa muito mais tranquila. Então, eu já tive vários pacientes assim que chegam e falam: nossa, esse mês eu não tive dor de cabeça. Esse mês eu não tive aquela vontade que eu tava de comer o doce e tal, foi bem melhor. Então, a gente vê que muito está associado aos hábitos daquela mulher, né? Aos hábitos Uhum. que ela. E às vezes são coisas muito arraigadas que ela já faz por muito tempo e nunca se ligou muito, né? Então, se você faz uma atividade, você vai liberar ali as endorfinas, serotoninas, um monte de coisa, vai te relaxar, né? Você vai conseguir escolher melhor os alimentos, porque às vezes a pessoa ela tá tão tensa e a comida é a melhor coisa para você descarregar a tensão. Ela não vai brigar com você, ela não vai falar nada, É né? gostoso. Ela tá ali justamente para te dar aquela sensação de prazer. Então, às vezes, você É. canalizar aquela sensação em uma outra coisa, né? E Uhum. realmente priorizar alimentos, né? Frutas, legumes, verduras. Eu acho muito interessante, às vezes, esses sucos, né? Funcionais. Então, esses sucos mais de frutas vermelhas, né? Que fazem muito bem para a saúde feminina. Amora, cranberry, mirtilo, tem um monte de coisa aí, né? Morango também, então às vezes fazer umas coisas nesse sentido. E aí tem, né, essa parte dos óleos. Então hoje muitas mulheres tomam óleo de prímula, borragem, né, que de fato ajuda bem mesmo, os ômegas, né? Então Aham. são coisas simples que às vezes a gente começa a fazer, né, inserir, não só no período menstrual, acho que no geral, e vai equilibrar tudo, né? A pessoa vai passar por É, essas fases de uma maneira menos turbulenta. E realmente verdade. é complicado. Legal, boas dicas, né? Quer dizer, tem algumas mudanças de alimentação, né, que Tem. pode ajudar, além da questão comportamental. É psicológico, mas é fisiológico também, né? Porque nessas oscilações hormonais existem algumas quedas aí de hormônios do Sim, prazer que deixa a sim, gente sim mais irritado, mais entristecido. Nessas quedas a gente busca o prazer. E o que dá isso, prazer? A alimentação, o doce faz, né, ativa nosso cérebro para liberar serotonina. isso. A atividade física libera também esse hormônio, então a gente tem que buscar aquilo que é mais saudável possível. Então eu sempre sugiro para as mulheres fazer uma atividade física, uma caminhada, alguma coisa assim, para ajudar a trazer esse bem-estar, a equilibrar essa oscilação hormonal, para ela sentir o menos possível, né? É, E equilibrar a alimentação, especialmente porque também ela está muito ligada à busca, à necessidade do corpo, à necessidade fisiológica de buscar, de ativar os hormônios do prazer, né? Nesse sobe e desce de hormônios do humor. é. Então, legal saber que tem alguns alimentos específicos, né, que possa ajudar. E também eu acho que às vezes evitar muito cafeína, né? Essas coisas assim que deixam a pessoa mais tensa. Então, tem Uhum. muitos chás, né? Chá de mulumbu, chá de erva doce, chá de camomila. Às vezes, né, até fazer um chá mais adocicado. Então, tentar alguns truques, porque quando a gente está muito no desespero, nesse momento que a gente está muito tenso, muito ansioso, a gente não raciocina. A gente já vai no ponto fraco. E eu vejo que se a gente para um pouco, pensa, não, calma aí. Por que eu estou fazendo isso? Calma, eu estou nesse momento, eu já sei que é esse É, período mais complicado, então eu vou tentar buscar fazer diferente. Eu vou isso. tentar ter aqui em casa coisas melhores, alimentos melhores, retirar, né, a bolacha recheada, essas Uhum, coisas mesmo que a uhum, gente acaba uhum. caindo em tentação e tentar focar, vou fazer pelo menos meia hora de uma atividade, alguma coisa que eu É, gosto, né? São coisas que é um caminho, a pessoa legal, não é do é. dia para a noite, né? Ela vai Até porque construindo também o isso, intestino prende, né, na época da TPM. Então, é outra coisa que a gente fica irritado, com a hormonalmente. barriga inchada, intestino preso. E aí, se vai entrar nessas comidas, né, vai atacar a bolacha, o chocolate só vai piorar.
Isso, Vai né? inflamar mais e vai ficar pior os sintomas. Isso. E em relação à menopausa, como Menopausa. entrar ou viver esse período? Tem algumas dicas também de alimentação? A menopausa, o que eu vejo é que varia muito, né? Tem mulher que passa por ela e nem percebe, e tem mulheres que mal começou, mal chegou, já tá tendo tudo, né? Os fogachos, né? Aquele desânimo. Varia, tem sintomas assim, tem pessoas que às vezes sentem um pouco de tontura, mal-estar, né? Então, nós somos hormônios, né? Às vezes a gente leigamente acha que homem é só testosterona e mulher é só progesterona, estradiol, mas não é. Nosso organismo, tudo, né? A gente tem muitos tipos de hormônios. A gente tem essas variações muito mais pesadas, intensas no período tanto da menopausa, e o homem também tem a andropausa, né? Que ele também sofre um pouco. Mas em si mesmo, hoje, assim, em questão alimentar, eu acho que a pessoa, se ela é uma mulher que ela já tem, tá no peso bacana, né? Eu acho que essa questão também da obesidade atrapalha, né? Se a pessoa ela tá, não tô falando que atrapalha né, nem esteticamente não, para as pessoas hormonalmente, né? Você, às vezes, a gordura, né? Ela prejudica muito a fisiologia hormonal. Então, às vezes, se a mulher ela consegue manter um peso legal, se ela tem bons hábitos, né? Tem uma alimentação rica, né? Em bons nutrientes, ela vai passar por isso de uma maneira mais tranquila. Hoje eu gosto muito de passar os fitoterápicos, né? E tem muitos específicos para esse momento. Então a gente tem o inhame mexicano, tem a simicifuga, a amora, que a gente também coloca ela em extrato seco e faz, o mulungu, tem um monte de coisa assim hoje dentro, né, desses fitoterápicos e tudo que são fitoquímicos que a maioria é tudo tirado mesmo de alimentos, né? Então quando você faz o extrato seco numa concentração mais alta, você já tem aquilo ali pronto para o organismo só pegar e usar. Então, às vezes eu coloco essas coisas e ajuda muito. Tem muita mulher que fala, nossa, como me aliviou, como melhorou. Tem alguns casos, né, que o paciente não quer de jeito nenhum fazer a modulação hormonal, né? Aí tem outras que já chegam, pelo amor de Deus, me ajuda, passa aí que eu quero. Então varia. Então, mas a grande maioria, só com essas mudanças, com essa suplementação, fazendo os pilares todos, né? Você consegue melhorar bastante. Você consegue ter uma qualidade de vida melhor, porque é um momento complicado mesmo. Verdade. Chatinho. A Perla está perguntando aqui se como saber quando a gente chegou na menopausa, se ela vem aos poucos ou é de uma vez. Varia, igual eu tô falando. Tem mulher que às vezes descobre porque dosou lá o LH, FSH, né? E começou a perceber que o ciclo vem, fica 2 meses. Então, assim, para você falar mesmo, né? Que já que passou, que já menopausou mesmo, você tem que esperar um ano, né? Até realmente o ciclo parar. Então não é do dia para a noite, não menstruei nunca Tá. mais. Você demora. Então tem mulher que às vezes depois de 6 meses tem um ciclo. Então realmente fica essa bagunça mesmo no Por isso início. que é importante fazer o acompanhamento, né, com o médico, não sei a cada 6 meses ou a cada um ano, porque vai acompanhando com aqueles exames de rotina e talvez a hora que for já identificando que está diminuindo os hormônios, talvez já possa ir entrando com algum Alguma procedimento desses bem natural, fitoterápicos, né? Isso. alguma coisa nesse sentido. Pode. Então, às vezes tem mulher que está começando e já começa a ter todos os sintomas. E aí você já começa a dar um suporte, né? Tem alguns casos que às vezes com a modulação hormonal você até consegue meio que adiar um pouco essa menopausa. Então você pega, começa a repor progesterona, estradiol, estriol, e aí você dá uma prolongada, uma ajudada nisso, né? Legal, acho que Agora, responde que a Luciana é, perguntou aqui, a menopausa precoce, né? é, Talvez entrada com hormônios, né, para tentar. a menopausa precoce,
Eu tenho umas pacientes que têm na família e que já começaram a ter, e que assim, tem 30 e poucos anos, e que já Aham. começaram a ter uma irregularidade grande no ciclo, Uhum. e aí são casos específicos mesmo, que às vezes, principalmente se a mulher ainda não engravidou, né, e É. deseja engravidar, então você Aham. tem que realmente entrar mesmo com medicamentos bem voltados para aquilo, né, para Uhum. às vezes até mexer mesmo na questão de hipófise, para estimular a produção de LH, FSH, para voltar a ter ali os hormônios, né? Então, esses casos são mais Tá específicos, bom. mais complicados. A gente tem mais 13 minutos, olha como o tempo passa. Então vamos tentar falar aqui de mais, pelo menos mais uns dois temas para responder aqui a questão do pessoal. Só lembrando, gente, que a doutora Priscila tem um e-book muito legal, maravilhoso. Eu já vi. São receitas saudáveis para novos hábitos alimentares. E ela vai dar para todo mundo que fizer o seguinte: tirar um print aqui da nossa tela, a gente conversando, compartilha no seu stories depois, marca nós duas e curte as nossas páginas, né? Curte a página da Doutora Priscila, curte a minha página. A gente vai ver que vocês curtiram ou que vocês compartilharam e ela vai dar de presente para vocês, né? Sem nenhum custo, porque esse é um e-book muito legal, com muito conteúdo. Ela, inclusive, assim, vende, né? Mas hoje ela tá dando de presente para vocês. E a gente tá pedindo só isso, que vocês façam, siga as nossas páginas e compartilha para ela poder dar de presente, tá bom? Depois você fala um pouquinho mais sobre esse projeto, mas a gente, Uhum. só para seguir aqui o Cronograma. tema, envelhecimento saudável ou longevidade saudável, né? Também tem Uhum. dicas? As Tenho. mulheradas, né? A gente quer tentar evitar o máximo possível o envelhecimento do corpo, né? Porque a nossa mente não envelhece. Depois de um tempo, a gente continua pensando que a gente tem aquela idade, mas o corpo ele não vai acompanhando. E aí? Como ajudar isso? Eu acho que tem que começar desde cedo, né? Então, eu sempre faço a comparação, né? Se você compra um carro novo e você quer manter ele novo, você vai cuidar, você vai pôr o melhor óleo, melhor gasolina, você vai estar sempre dando revisão, você vai estar sempre mantendo ele limpo. A mesma coisa é o nosso corpo, né? Então, as revisões é você estar sempre acompanhando, vendo seus exames, né? A limpeza, a questão do óleo, ali tudo, é você colocar bons nutrientes, bons alimentos, né? E são os pilares da longevidade, que é as horas de sono, né? Ter uma atividade física, a parte intelectual também é muito importante, né? Você está sempre ali vendo, lendo coisas boas, colocando conhecimentos interessantes aí, né, no seu dia. Então, acho que envolve muita coisa. E hoje eu tenho, assim, muitos pacientes de 85, 90 anos. Eu acho muito legal, que são pacientes que sempre foram muito antenados e agora eles estão muito no YouTube, né? Então, às vezes eles chegam lá porque pediram muito para os filhos levarem, porque viram e estão seguindo tal coisa e não querem mais usar tal medicamento. E porque acontece isso, né? Vai envelhecendo, aí vai no médico, aí dá um negócio, você vai em outro, dá outro. De repente ele chegou com aquela lista imensa de um monte de coisa. E como eles começam a ler que tal não faz bem, que aí eles não, porque eu não quero mais e tal. E aí tem umas medicações que realmente dá para você ir colocando alguma coisa natural. Tem alguns casos que não, que você tem que manter aquele ali porque é específico. Mas no geral, a gente consegue melhorar muito. E o que eu tenho visto é que as pessoas agora estão começando muito cedo. Então, estou recebendo lá jovens de 20 e poucos anos. Às vezes casal mesmo, não, a gente quer porque a gente quer se cuidar já. E eu acho isso Uhum. fantástico, né? Porque as pessoas demoravam muito para se ligar nisso, né? É. Era só quando Uhum. tinha alguma coisa, algum problema. Só que eu vejo que com isso, com essa informação toda, as pessoas têm buscado um estilo de vida melhor, já Prevenção, querem, né? já Uhum. querem começar a repor, querem, né? Repor que eu falo os nutrientes, né? Uhum. Antioxidantes, vitaminas, minerais. E isso é muito legal, porque com certeza é de dentro para fora. Então, se você melhora dentro, você vai ter né, por fora a pele, cabelo, tudo vai refletir,
né? Então, aquela É. pessoa que a gente chama, né, uma pessoa oxidada, que está muito ruim por dentro, intestino ruim, deficiente de nutrientes, você vai ver que ela tem, né, uma pele mais inflamada mesmo. A acne, por si só, né, não vamos muito longe, ela é de dentro para fora, né? Uhum. Então, se a pessoa ela trata, né, a questão alimentar, o suplemento, intestino, tudo você melhora. Hoje existe probióticos específicos para acne, né? Olha que Então, interessante. então até eles estavam Uhum. falando de fazer um batom, deve até já ter, que tem probiótico, e esse probiótico, ele, né, não é que a gente vai ver, mas esses, como se fossem essas bactérias, elas crescem, essa microbiota, e ela Uhum. combate muito da acne. Interessantíssimo isso. Então tem Legal, muita coisa legal. legal. Eu acho que, assim, é um estilo de vida que a gente tem que pensar que precisamos ter um estilo que nos dê uma poupança de saúde, É, né? Para quem quer pensar num envelhecimento saudável, né? Em ter uma vida mais saudável ali a longo prazo, então a gente tem que cuidar, não é só alimentação, também tem, né? Dá para fazer, dá para repor, dá para pensar em alimentação, mas como você falou desde o início, a gente tem que pensar que a gente precisa dormir, tem que ter um sono, uma qualidade de sono boa, né? A gente tem que estar cuidando da nossa mente, a gente tem que estar estimulando a nossa produção cerebral, né? A parte gente tem que cognitiva. estar controlando as nossas emoções, vivendo bem com as pessoas, se relacionando bem, a saúde emocional também. Então, tudo isso vai gerando uma poupança de saúde, né? Um estilo de vida saudável, para que a gente tenha essa poupança de saúde a longo prazo, né? É. Bacana, legal saber, né? A gente Ah, pensar nisso. isso. O último tema, então, antes da gente fechar, vamos falar. Depressão, ansiedade, né? Tem um pouco a ver ali com a questão da TPM, que a gente falou de diminuir doce, né? Uma alimentação saudável, porque tem muito a ver da busca por um sentimento de prazer, porque na ansiedade, na depressão, a pessoa fica, né, mais para Uhum, baixo, pensando em coisas ruins, trazer com muito medo, receio, insegurança. E isso uhum. faz com que os nossos ciclos hormonais também diminuem os hormônios do prazer. E aí há uma busca por alguma coisa que nos traga, nos acalme, né? É, Então, primeiro é resolver a questão comportamental e psicológica, resolver o problema em si, né? A raiz. Mas é. enquanto a pessoa está no processo de resolver a raiz da depressão e ansiedade, também como que ela pode lidar isso com alimentação. Só voltando assim, hoje a gente tem muito essa questão a gente fala muito da adrenal, né, da produção do cortisol, relacionado com a depressão. Então, às vezes a pessoa ela caiu muito a produção dela, né? Ela não tem energia para nada, ela está desanimada e muitas vezes isso é confundido com depressão. Então, às vezes, quando você Uhum. começa a repor, tratar, melhorar esse adrenal, melhorar os outros hormônios, você melhora muito a questão do humor da pessoa antes de entrar para uma medicação para um antidepressivo em si, né? Uhum. Então, eu acho que pegando o gancho lá atrás, a primeira coisa que você tem que fazer é melhorar a saúde intestinal. E hoje, Uhum. né, os alimentos com muito fibra, né, muitas folhas, legumes, as verduras, tudo isso já é pré-biótico, que são os alimentos ali da microbiota. Então, se você Uhum. coloca uma alimentação mais rica nisso, alimentos vivos, frescos, você já vai ajudar nessa questão sua da microbiota, né? E aí tem como, mas eu não quero usar probiótico. Pela uma alimentação bem feita, você melhora a sua flora também. Aí a pessoa tem que ter mais atenção, mas ela vai conseguir melhorar, e isso também vai ajudar no humor, na disposição, a ela, né, fugir um pouco desse quadro aí. Então, hoje a gente complementa muito o tratamento, às vezes, de depressões mais graves, que a pessoa realmente teve que recorrer à primeira instância aí a um antidepressivo, mas que depois ela acorda para esse outro lado e faz um trabalho em conjunto, o resultado é espetacular. Melhora muito. É Tanto muito melhor, é depressão, muito rápido. Aham. fibromialgia, eu também tenho muito paciente.
Então, resolve bem. Eu falo para os meus pacientes, né? E eu tenho contato com alguns psiquiatras também, que a gente acaba trabalhando junto em casos iguais. Específico. A gente tem que trabalhar junto, né? É, Porque a pessoa que vai só no psiquiatra, só no médico, em busca do remédio, não faz terapia, não faz complemento, não muda alimentação, não muda a qualidade de vida. não busca. Aí são aqueles casos que falam, eu não melhoro, eu Vai tomo ficar remédio há sempre. anos, vai ficar sempre, Vai tomar um né? que vai Então associar com o outro. É isso, isso tem que aí. fazer esse olhar integral. Gente, vamos lá, que eu queria ter pelo menos uns 3 minutinhos aqui para a gente falar dos nossos, né, de fazer aqui um encerramento. Eu gostaria de convidar todas que estão participando agora, que já já eu vou abrir o meu grupo. Eu tenho um grupo no Telegram, que é um grupo Ame-se Mais. Eu vou Eu abrir também para a gente tenho. interagir. Ah, que legal! Depois você. O meu tá na minha bio, o seu tá onde? Também. O seu link? Tá na Na sua hora que bio. Então clica e tá. vai abrindo, aí tem lá. Isso, o meu tá ali, canal, grupo no Telegram, então entrem na bio também da doutora Priscila, que daí são grupos onde a gente manda conteúdos exclusivos, né? Eu vou mandar um agora, um exercício terapêutico, vou conversar durante meia hora ali com quem estiver lá, então quem não está, entra no link ali para entrar, tá? E faça encerramento, as suas considerações finais, doutora Priscila, muito obrigada por essa participação. Queria agradecer, né, a oportunidade, agradecer as pessoas que estão assistindo, dar um tchau para a Perla, que é minha paciente lá do Japão, gente. Olha que chique. Ah, que É, bacana. tá aqui interagindo. Tem muita gente aqui que entrou, que são meus pacientes, ou enfim, que me acompanham. Agradeço muito. E é isso, eu acho que o máximo que a gente conseguir prevenir, né, a gente vai colher no futuro. Então, tentar melhorar o máximo possível hoje, né, para ter aí uma longevidade bem bacana, bem saudável. Isso mesmo, que legal. Eu morei no Japão 4 anos. Tenho Olha algumas aí. pacientes de lá também, bacana, né? Legal, Pela, um abraço aí para você. Bom dia, né? Que está começando agora. Boa noite para todas. Doutora Priscila, super obrigada, viu? Obrigada E a bom você. trabalho para você. Entrem no Insta dela, tá? Curtam o Insta da doutora Priscila. E aí, quem curtir o Instagram dela, compartilha, tira né? Tem um tempinho aqui, tira um print aqui da tela, compartilha, marca a gente. E aí, a doutora Priscila vai dar de presente, vai te enviar o link do e-book dela. Como chama? Isso. Das receitas, né? 35 Receitas receitas saudáveis, saudáveis. né? São 35 receitas saudáveis para novos hábitos alimentares, gente. Muito bom esse e-book. Obrigada. Obrigada, então, tá bom? Um beijo para todos. Boa Beijo. noite. Tchau, tchau. Tchau.